Bem, no próximo sábado, dia 26, inicia-se a 17ª Romaria a pé de Piuí até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida. Serão mais de 400 quilômetros percorridos pelos devotos aqui da cidade de Piuí, em 11 dias, em uma jornada de muita superação, fé e devoção à padroeira do Brasil. E o Jornal da Onda, mais um ano, mais uma vez, irá cobrir todo esse trajeto, trazendo o Diário dos Romeiros. E para isso a gente preparou uma vinheta muito especial para poder fazer essa cobertura. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os peregrinos de Nossa Senhora Aparecida. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Muito bem, para falarmos um pouco mais sobre a missa de envio, sobre o percurso, o trajeto, a romaria, enfim, a preparação física, mental, é com muita alegria e que eu recebo e dou as boas-vindas ao padre Daniel Miranda, da nossa paróquia Nossa Senhora do Livramento aqui de Piuí. Bom dia, padre. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham através da Onda Oeste. É uma alegria a gente poder estar aqui começando, esse momento, que sempre a Onda Oeste nos ajuda, cobrindo a nossa caminhada, estando sempre aí com o diário de caminhada, que ajuda as famílias que ficam a ter notícia de como que a gente está indo. A gente veio divulgar novamente e já agradecer desde já pela participação da Onda Oeste com vocês. É com muita alegria e com muita honra que a gente aceita esse convite mais uma vez, de poder fazer essa cobertura, de poder levar essas informações e ser um canal de evangelização junto com vocês nessa jornada de muita fé e superação. Dou as boas-vindas e também recebo aqui com muita alegria os romeiros Rodrigo Soares, Milton Beraldo e também o Adriano Elias. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulo. Padre Daniel, antes da gente iniciarmos nosso bate-papo, nossa conversa sobre essa romaria, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito de ontem. Infelizmente, acordamos aí com a notícia da perda do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. E o Papa Francisco, ele foi um homem que viveu sua vida em devoção à Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Tanto é que ele será sepultado, enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, lá no Vaticano. E ele era uma pessoa também que pregou muito o que vocês vivem, que acredito que vocês vivam na romaria, que é uma vida de simplicidade, de devoção, de entrega ao próximo, de ajuda. E eu gostaria que o senhor, para iniciarmos esse bate-papo, falasse um pouquinho sobre o Papa Francisco, sobre a sua trajetória e o que significa essa perda dele para nós cristãos católicos. Então, a questão da igreja e do mundo foi pego meio de surpresa na data de ontem. A gente sabia do estado de saúde dele debilitado, mas porque ele deu uma certa segurança, tranquilidade para todo o povo católico e para o mundo, aparecendo para a bênção papal lá de Páscoa. Aí teve um alento de uma segurança de que ele estava melhorando, já estava reagindo. E veio a falecer na data de ontem. O Papa Francisco, ele tinha um carinho muito grande com Nossa Senhora Aparecida, porque na conferência de Aparecida, há 20 anos atrás, ele foi o maior expoente dentro da conferência, e ajudou muito a elaborar o documento dessa conferência de Aparecida, que ainda norteia boa parte dos trabalhos que a igreja promove nesses 20 anos para cá, falando de uma conversão pastoral, falando de uma realidade de cuidado com as urgências do Evangelho na América Latina. Então ele teve sempre um carinho muito grande com a Aparecida, onde a primeira igreja que ele veio celebrar, ele chegou no Rio de Janeiro, mas ele veio celebrar em Aparecida, quando ele veio na Jornada Mundial em 2013, ali com 4 meses de papado.
Uma das palavras que eu tomo muito cuidado quando alguém falece é a palavra perder, né? Porque a gente não perde ninguém, a gente devolve a Deus. Para a pessoa que tem fé, né, as pessoas, né, que a gente vai tendo ao longo da nossa vida são presentes de Deus que a gente um dia tem que devolver. E se por acaso, né, a gente aproveita bastante desse presente, a gente, na hora de devolver, né, para Deus, né, a gente fica com um pouco mais de tranquilidade. Por isso a gente pode falar que existe uma paz, né, no falecimento dele, porque ele viveu aquilo que ele se propôs a viver, e a igreja pôde aproveitar, e a igreja pôde receber, vamos dizer assim, todo o carisma que ele desejou para a igreja, né, em formas de melhoras, em formas de resgate, né, dos princípios do Evangelho. Então, existe uma certa paz, existe um saudosismo, existe uma nostalgia, mas a gente tem que, acreditando na ressurreição, né, ter essa tranquilidade de que ele cumpriu o papel dele e com certeza ele vai deixar um legado, né, para a igreja, vai deixar, né, escrito o seu nome, né, como a sua inspiração, que foi São Francisco, né? Então, eu tenho palavras mais para nesse sentido, né, de que a gente possa estar confortado, a gente possa estar tranquilo, que ele fez a missão que ele se propôs, ele, né, executou tudo aquilo que ele desejou e foi, né, testemunho e exemplo, né, para a humanidade inteira, não só para católicos, mas para todas as religiões, né, e até se a gente vê, né, a admiração que ele conseguiu de católicos, não católicos e muitos até pessoas que são ateus, né? E ele teve essa admiração, ele teve, né, esse reconhecimento. Sem dúvida, Padre Daniel, e suas palavras tenho certeza que são muito bem-vindas e muito bem recebidas, sempre por toda a nossa comunidade católica aqui da cidade de Piuí e de todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Padre, a devoção, né, o senhor comentou da devoção à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ela significa muito para todos nós, né, para todos os brasileiros, piuienses, enfim. As romarias, né, essa especificamente, qual que é a importância dela para a comunidade católica aqui de Piuí, da nossa região, e como que o senhor vê, né, essa manifestação de fé popular e de devoção à Mãe de Jesus? Então, a devoção à Nossa Senhora, né, em especial a Nossa Senhora Aparecida, eu vejo que hoje tem uma consciência um pouco maior, né, do que é, né? Porque muitas das vezes somos atacados porque estamos idolatrando, né, um ser humano, né? Para nós não é uma idolatria, para nós é um voto de confiança. Por quê? Porque nós confiamos nela, porque é como um filho confia na sua mãe, né? E todos nós, né, cristãos católicos, temos Nossa Senhora como nossa mãe, não como nossa deusa, né, mas como nossa mãe, e uma mãe que a gente sabe que está lá junto, né, do nosso Senhor Jesus Cristo e que sempre cuida, né? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, aos pés da cruz, né, lá no alto da cruz, estava, né, lá sua mãe, e ele vira, né, para ela e entrega toda a humanidade ao entregar a ela, né, o cuidado de João Evangelista, e entrega a João Evangelista a sua mãe, pedindo, né, que cuide dela. Então é uma relação de amor, uma relação, né, de maternidade mesmo. E para nós, né, que participamos de Romaria, que participamos, né, desses momentos de devoção, né, a igreja vê com bons olhos. Por quê? Porque é manter uma tradição, manter, né, um carinho, né, no mundo hoje que as pessoas estão se secularizando, estão perdendo a dimensão de participação, né, de igreja, estão perdendo participação, né, na vida de comunidade, na vida, né, de irmandade, né, vivendo um mundo muito de individualismo, né, de um subjetivismo muito grande, onde que acha que, né, para estar bem com Deus é só eu e Deus,
só ter meus momentos de oração em casa e não preciso me encontrar com outro, né? Se torna um exemplo, né, de perseverança nessa caminhada comunitária, nessa caminhada, porque lá, nas nossas experiências que você fala de simplicidade e de humildade, mas a maior experiência que nós temos é de irmandade, é uma experiência de fraternidade, porque todos lá se tornam irmãos, né? São empresários, são retireiros, né? Pessoas de todas as classes sociais, mas que lá todo mundo é igual, caminhando juntos, né, para a casa da Mãe Aparecida, né, fazendo uma experiência de irmãos, sem divisão social, sem divisão de raça, sem divisão, né, de cor, né, sem divisão nenhuma, né, mas sim em unidade, né, todos caminhando juntos para a casa da Mãe. Tá certo. Aos romeiros, eu gostaria de perguntar a respeito da Romaria em si, né? A Romaria, ela iniciou lá atrás, há 17 anos, né? Na 17ª Romaria este ano, com o seu Dionísio, com o Fábio, né? Eles idealizaram aí toda essa devoção à Nossa Senhora aqui na cidade de Piuí, e ao longo dos anos a gente vê ela crescer, ela se fortalecer na fé dos fiéis, de nós piuienses aqui, também das pessoas da região. Gostaria que vocês avaliassem como que é para vocês participarem dessa romaria, né? Não é a primeira vez de vocês, e contar um pouquinho da experiência que cada um já teve. Bom dia a todos, bom dia Paulo, bom dia a todos da Onda Oeste. Agradecer primeiro a oportunidade, né, de mais uma vez vocês estarem acompanhando a gente, abrindo esse espaço aqui, né, para a gente evangelizar, levar informação da nossa romaria. Então eu vou participar da 4ª romaria esse ano. Para mim é uma experiência muito boa de vida, igual o padre Daniel disse. Encontrei amigos que não tinha na romaria e virou irmãos e estão até hoje. Um momento muito de reflexão que a gente tem da vida, a gente dá uma desligada, experiências que a gente vai aprendendo de vida. E assim, para mim eu vejo mais como uma reflexão, né? A gente já comentou que acho que nos outros anos não são todos que fazem a penitência do silêncio. Então assim, eu acho que a questão do silêncio é ficar em silêncio, pensar, refletir. Eu acho que para mim é uma das coisas mais importantes assim que tem. Bacana. Bom dia, Paulo. A romaria, para nós, ela passou a ser o que a gente sempre comenta dentro da romaria, é o pulmão do ano. É o pulmão espiritual que nós buscamos anualmente, né? Essa é a 14ª que eu participo, né? E sempre que a gente participa, tem um papel fundamental na vida da família, na evangelização, que igual esse ano aí com 36 caminhando, né? 36 romeiros caminhando, mais equipe de apoio 46 mais ou menos. A gente pensa que são 46, mas não são. São 46 famílias diretamente envolvidas espiritualmente conosco. Então, esse dogma mariano, nessa busca que a gente tem durante a romaria, cada um tem um propósito. Cada um dos romeiros que estão ali tem um propósito. Especialmente aqueles que estão indo pela primeira vez, geralmente pagando uma promessa, né, um voto, né? E é difícil pagar um voto sozinho. E principalmente para nós romeiros, o que mais nos edifica, que nos deixa mais felizes, é poder ajudar o outro a cumprir o seu voto. Porque, assim como o Padre Daniel falou, lá a gente precisa viver um pelo outro. Ao contrário que a vida social prega, do individualismo, lá não. Lá é um por todos, todos por um. Verdadeiramente nós estamos juntos. Então nós sofremos juntos, nós rimos juntos e nós buscamos o milagre juntos. Então, assim, muitas pessoas não acreditam no milagre. Mas durante todos esses anos de romaria que nós vamos, lá dia após dia a gente viu o milagre acontecer na nossa frente. Então, você não tem como contestar o milagre de Deus, né? Essa intervenção, essa ajuda que Nossa Senhora caminha conosco, né? Então, para nós é o maior presente, e principalmente despertar nas famílias, né, esse desejo de querer buscar, de querer seguir realmente. E aí por isso cada ano ela vem aumentando. Ela começou com um grupo de amigos, né? Agora já está estruturada, virou uma associação para deixar este legado para a cidade, né? Nós um dia estaremos lá junto com o Papa Francisco, mas os que virão
a associação está aqui. Então, ela continuará nesse propósito. Então, de continuar essa continuidade que nos fortalece, né, a cada dia. Né? Sem dúvida. E nesse mundo, né, gente, cada vez mais acelerado, cada vez mais digital, essa questão que o padre Daniel comentou, do individualismo, da pessoa achar que só ela e Deus naquela conversa pessoal vai resolver tudo, né, sem precisar viver em grupo, sem precisar buscar a igreja, sem precisar buscar esses caminhos de devoção, como é uma romaria, ela fica muito mais importante, né? Eu diria que ela traz um significado muito grande aqui para toda a nossa comunidade. Né? Com toda certeza. Sim. Adriano, por favor, compartilhe um pouquinho das suas experiências também. Então, Paulo, como o Milton falou, né, a romaria é família, né? E como uma boa família, a minha devoção mariana veio da minha mãe, né? A minha mãe me transmitiu essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, né? Eu lembro que eu perdi meu pai muito novo e desde pequena minha mãe ganhou uma Nossa Senhora muito grande que ela tem em casa até hoje, né? E eu sempre via ela, né, em muita oração. É uma pessoa de muita fé, né? E quando eu estou na minha terceira romaria, e quando eu fui a primeira vez, eu fui pagando uma promessa pela minha filha, né, de uma graça alcançada através de Nossa Senhora. E eu sofri muito nessa romaria, sofri muito para pagar essa promessa, né? E quando o Milton fala de família, é isso, né? Lá o Milton, o Vandeir, os meninos que estavam do meu lado, né? Na hora que eu tive vontade de desistir, foi quem pegou na minha mão e me ajudou a chegar, né? E esse ano eu vou ter a graça de ter minha filha caminhando comigo os 2 últimos dias, né? Nós vamos fazer a travessia da serra. E assim como a minha mãe fez comigo lá atrás, antes da romaria, né? Que transmitiu essa fé em Nossa Senhora Aparecida, essa devoção, né? Eu acho que eu tenho conseguido fazer isso para minha família. Então eu posso dizer que a romaria é um multiplicador de graça, né? Ela multiplicou a graça na minha vida através da minha mãe e agora eu tenho multiplicado essa graça através das minhas filhas. O Milton acabou de me contar aqui na chegada, né, em off aqui, quando a gente estava, que ano que vem o filho dele também quer ir, né, que ele também quer levar, né? E acho que aí é o dom da evangelização. E a romaria tem esse dom, né? Os nossos filhos, os nossos amigos, né? Por verem essa devoção, que muitas das vezes no meu caso iniciou para pagar uma promessa de uma graça alcançada, né? Jesus vai multiplicando isso no coração de outras pessoas e colocando esse desejo de buscar novamente, né? Eu só tenho a agradecer tudo que eu consegui pós-romaria na minha família, né? Como o Rodrigo falou, nos nossos amigos, né? Hoje, quando a gente para pensar quais são os nossos amigos próximos, né? A turma da romaria é a romaria, né? Esse ano que passou nós perdemos um romeiro, né? O Túlio, que ia na cozinha conosco, né? Que era uma pessoa muito importante, né? E a gente sente essa falta, né? É menos um irmão junto conosco, né? Eu tenho certeza que a hora que a gente sair, que a gente for lembrar dele, vai ser momentos muito emocionantes, né? De alegria, porque a gente sabe que ele está com Deus, né? Mas a romaria cria esse laço de família, né? Assim como minha mãe me transmitiu, eu tenho transmitido, o Milton transmitido, né? A gente vira reflexo. Eu acho que esse é o sentido da nossa fé, né? Sem dúvida nenhuma, é o bem contagiando, né? Outras pessoas. Padre Daniel, o Milton comentou, o Adriano comentou, foi mais ou menos nesse sentido, de que geralmente as primeiras romarias, elas são para cumprir promessas, né? De graças alcançadas nas vidas das pessoas. As pessoas vão para a romaria, essas graças se multiplicam e as pessoas acabam indo todos os anos, sempre quando dá, né, para as romarias. O senhor já participa de diversas romarias, né, desde da Cidade Formiga, aqui na Cidade Piuí, o senhor já está no 4º ano, acredito? Vai ser a quarta. O 4º ano esse ano. E você, como um líder espiritual ali para esse grupo, como que o senhor enxerga essa transformação na fé dos romeiros ali, essa evolução, né, na fé, nas graças alcançadas e na transformação dessas pessoas? Então, a gente percebe, né, porque a gente fica, todos os nossos sentidos aflorados. Por quê? Porque a gente chega ao extremo do nosso corpo. E quando a gente chega ao extremo do nosso corpo, a gente vai percebendo que a gente só tem força mesmo porque Deus se faz presente. Né? Aí, nessa dimensão, as pessoas começam a dar mais valor, né, à oração, dar mais valor. Né? A oração não é algo mecânico mais, mas é algo que preenche a sua vida, que dá sentido à sua vida. Né? E acabam buscando mais as coisas de Deus, acabam buscando mais, né, essa fortaleza, né, para essa caminhada. Por isso que eu falo que, né, as orações, elas são, né, como uma alavanca para nossas vidas. A gente fica meio atolado, né, em certos momentos da vida
E se a gente não tiver, né, uma espiritualidade, não tiver, né, uma força além da nossa, né, a gente viver na presença do Espírito, né, viver na presença de Deus, viver na presença, né, desse amor de Nossa Senhora, a gente não tem força, né, a gente não tem energia, se a gente se sente meio que fraco e abandonado. Aí a gente lembra, né, que nós não somos, né, para nós católicos, nós não somos órfãos, né? Nós temos uma mãe, né, uma mãe que está junto do céu, está junto de Deus e que nos fortalece para essa caminhada. Por isso, né, é revigorante, né, para aquele que cumpre as suas promessas, para aquele que, né, cuida, né, desses momentos de fé e acaba valorizando mais ainda aqueles outros pequenos momentos de fé cotidianos nossos, né, de orações, né, melhora a nossa vida de espiritualidade, melhora até a nossa participação como igreja. Sem dúvida. Rodrigo, sábado agora, missa do envio, né, logo após a missa vocês já partem em caminhada aí mais de 400 quilômetros, são 11 dias, né? 11 dias de caminhada. Na verdade são 12 dias 12, e 11 caminhadas, 11 né? de caminhada e 12 quando chega em Aparecida. Isso. Como que foi a preparação para essa romaria, preparação física, espiritual, né? E quais são as expectativas de vocês para essa 17ª romaria? A preparação, assim, a gente tem que preparar bastante mentalmente, espiritualmente e fisicamente, né? A gente que já foi a primeira vez, eu acho que eu me preparei um pouco mais, porque a gente não sabe como que é. Quando você vai às provas, você já sabe como que é, então você se prepara fisicamente para aguentar o percurso e espiritualmente, mentalmente, assim, acaba que a gente deixa a família em casa, já sai preocupado. Deixa o trabalho, então assim, a gente tenta deixar a casa tudo em ordem para sair com a cabeça tranquila e focar mesmo na caminhada, na romaria. Tá certo. É isso. Pessoal, então eu gostaria que vocês fizessem, né, o convite para quem está nos ouvindo, nos assistindo. A missa vai ser que horas? 1h30 da tarde, é isso? Isso, a missa vai acontecer lá na Igreja Matriz, nesse próximo sábado agora, dia 26, 1h30. E logo após o término da missa, a gente já vai sair em caminhada já. Tá certo. A gente gostaria de lembrar, Paulo, que praticamente todos os dias a gente vai ter missa e o pessoal reza, né, durante a romaria, né, reza o rosário, né, todos os dias, né, todo mundo junto, né, na estrada mesmo. E esse ano nós fizemos, né, algumas urnas, deixamos em algumas igrejas, também lá no escritório paroquial, para as pessoas que, né, pedem oração, né, que querem, né, levar uma graça que receberam, né, e pedem a romaria para estar conduzindo isso até lá em Aparecida. Então, até na sexta-feira, né, vocês vão recolher na sexta. Aqueles que quiserem, né, escrever o seu pedido, né, a intenção que gostaria que o pessoal da romaria estivesse rezando, né, deposite nessas urnas, né, aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento. Eu sei que tem aqui na Igreja do Rosário, também na Igreja Matriz e lá no escritório paroquial, né? Nas outras paróquias me parece que também tem, né? Tem na Igreja de Santo Antônio e na Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Isso. Aí, o que acontece? Deixe, né, deposite lá a sua intenção, que a gente vai estar rezando, né, durante todo esse percurso, né, nas nossas missas e também, né, lá durante as orações, né, do Rosário na romaria, né, que também nos motiva, né, saber que não estamos só rezando por nós mesmos, para a nossa caminhada, por nossas famílias, mas por tantas famílias que também depositam na Nossa Senhora Aparecida, né, a sua confiança e também, né, nas orações, né, de todos os romeiros que estão indo na casa da mãe. Tá certo, sem dúvida, pessoal. Mais alguma mensagem? O que a gente sempre pede é que todos nós temos o maior prazer do mundo diariamente em rezar por aqueles que precisam. Então, por isso as caixinhas de pedidos de oração, né? E o que a gente pede é que todas as famílias que estão nos ouvindo, todas as pessoas que têm alguma coisa no seu coração que precisa brotar, que se coloquem em oração por nós também. Porque cada um dos romeiros que estão ali, eles têm os seus sofrimentos internos, carregam os sofrimentos internos.
E é a oração que nos movimenta, é a oração que nos leva para frente. Então eu falo que é uma troca mútua. Nós rezamos e com o maior carinho rezamos por todos. E quantas graças são alcançadas ao longo desses anos. Mas a gente conta muito com a oração de todo mundo para nos fortalecer também nessa caminhada. E quem tiver algum pedido de oração essa semana, não tenha medo, não tenha vergonha. Coloque lá na caixinha de oração, faça o pedido que nós vamos estar rezando e entregando nos pés de Nossa Senhora para alcançar as graças que estão precisando. Amém. Pessoal, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Agradecer demais a confiança no nosso trabalho aqui na Onda Oeste, de poder levar mais uma vez, mais um ano, né, o Diário dos Romeiros para as famílias, para os amigos e para toda a comunidade, para todas as pessoas que nos acompanham, para poder saber as notícias de vocês, para poder orar junto, para poder evangelizar junto com vocês. Agradeço muito a confiança de todos e desejo, né, que Deus e a nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, possa abençoá-los e dar, né, muita força, muita fé e muita superação nessa jornada de todos. Amém. Amém. Obrigado.